Muito bom dia a todos e a todas. Olha só, aula de hoje. A gente viu soma, subtração e multiplicação de frações pelo curso natural, tá? A última operação que falta pra gente das básicas é a divisão de frações, que é o que a gente vai ver hoje. Professor, mas como é que divide duas frações, isso e aquilo? Calma. A gente vai ver três casos, tá? Divisão de um número natural por uma fração, divisão de uma fração por número natural e depois divisão de uma fração por outra fração. Vocês vão ver que a gente vai usar umas malandragens, tá? E vai usar produto de frações, ou seja, a gente vai reduzir o problema a algo que a gente já sabe fazer. E daí as coisas ficam muito mais fáceis, tá? Então, sem enrolação, porque a aula já é um pouquinho longa, bora! Vamos lá mais uma vez, tá? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar uma divisão de uma fração por um número natural. Como é que a gente vai fazer? Vamos ver mais uma vez o exemplo da barra de chocolate. Gente, eu rio porque toda aula que tem fração tem esse exemplo. Toda aula. E é muito, não é pouco não. Imagina o seguinte. Imagina que tu tem uma barra de chocolate que tu vai dividir ela em duas. Depois tu vai pegar cada metade e dividir em 3 pedaços, tá? Logo após, vamos avaliar o resultado dessas divisões em relação ao todo. Lembrando, isso daqui é para vocês pegarem, tá? Amanhã. Vocês darem uma olhada como é que vai ser a divisão de fração por um número natural. É como se eu pegasse uma fração, algo que eu já dividi, vou dividir de novo. É exatamente isso. Tudo bem? Então, vamos lá para o quadro para a gente ver como é que faz isso. O bom e velho exemplo da barra de chocolate, tá? Olha só, divisão de uma fração por um número natural. Como a gente acabou de ver lá no computador, tá? O que é que vai acontecer? Vamos pegar uma barra de chocolate e vamos dividir primeiro ao meio, tá? Dividir por 2. Depois, o que sobrou, vamos dividir por 3. Vamos lá, vamos fazer com calma. Olha só, se eu pego ela e divido aqui no meu. Beleza, vamos supor que eu pego essa parte aqui. Estou interessado nela. Eu já dividi ela por 2, ou seja, isso aqui representa... eu vou até colocar aqui, ó. 1/2 da barra de chocolate, tá? É uma fração que representa isso daqui. Como é uma divisão por número natural, vou dividir essa fração por número natural. No caso, eu vou dividir por 3. Então, imagina que esse pedaço aqui é igual a este. Tudo bem? Se eu dividir por 3, ó. E vamos supor que eu pegue este pedaço aqui, ó. Bacana, eu saí dessa parte, dividi ao meio. Fui para essa parte, que eu peguei 1/3 do meu meio. Entenderam o que eu falei? 1/3? Ou seja, eu dividi por 3 aqui, tá? Agora, vamos recapitular, vamos ver no todo. Eu vou pegar a mesma barra de chocolate, dividir ao meio. E agora eu divido em 3 de novo, ou por 3. Vou pegar o mesmo quadradinho aqui no canto, tá? E olha que bacana. Isso daqui representa 1/3, tá? Eu dividi por 3. Lembre-se sempre que a divisão está muito associada às frações e vice-versa. Frações estão relacionadas à divisão. Aqui, ó, se eu pego dessa parte, eu vou contar em azul, para dar um destaque. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha só que bacana. Daqui eu peguei só 1. Então é 1/6, concorda? 1/6. O que é muito interessante. Porque o que foi que eu acabei de fazer? Peguei o meio e dividi por 3. Só que tem apenas frações aqui envolvidas. E eu tive um resultado que é uma fração que é 1/6. Tá? Recapitulando. Pegaram, vou dar um zoom para vocês darem uma olhada. Talvez até copiar, tá? E eu passei para vocês no computador um textinho, né? Lendo e explicando o que é que eu ia fazer aqui. Ok. Fiz. E olha só no que é que deu. Deu 1/6. Então, vai rolar o seguinte. Eu vou só apagar aqui pra gente continuar. Estamos aqui de novo. Olha só. Ainda sobre o exemplo passado, tá? Que eu acabei de terminar. Só que, vamos fazer conta. Olha só. Como 1/3 representa a divisão por 3, isso aqui é muito importante, tá? A divisão por 3. 1/3 representa a divisão por 3. Então, o que é que acontece? Professor, isso aqui é um produto de frações. O que é que isso tem a ver com a aula de hoje? Tem tudo a ver. Olha só. 1/3, eu vou mexer com ele. 1/3 eu vou deixar parado. 1/3 me representa a divisão por 3. Então, isso aqui é o mesmo que? Vou dar um zoom para vocês darem uma lida, tá? 1/2 vezes 1/3 é a mesma coisa que 1/2 dividido por 3. Lembra aquelas continhas que a gente fazia? Por exemplo,
2 terços de um número é 2 vezes o número dividido por 3, enfim. Professor, quanto que é 1 sobre 2 vezes o número? É dividido no número por 2? Tá, é isso, tá? Então, o que é que acontece? Isso daqui a gente viu quanto é que dá. Isso aqui dá 1 sobre 6. Tudo bem? E não é por coincidência, tá? Não é por coincidência que é o resultado dessa multiplicação aqui também. Se você fizer essa multiplicação de frações, tá? Isso aqui dá 1 vezes 1 sobre 2 vezes 3, que é 1 sobre 6. Tudo bem? Então é isto, tá? O que é que acontece? Professor, sempre que eu for dividir por um número natural vai ser desse jeito? Sempre. Sempre que você for dividir uma fração por um número natural, você multiplica a fração pelo inverso do número natural. Pela fração que tem o número natural como numerador. Como denominador, desculpa. Que tem o número natural como denominador. O número natural vai estar aqui embaixo, tá? A grosso modo é isso. Enfim, vamos para mais exemplos. Olá. Pessoal, é o seguinte. Divisão de um número natural por uma fração. Isso aqui vai ser importante? Vai demais. Isso aqui vai ser muito importante. Porque a gente vai fazer logo mais. Porque a gente vai precisar dessa ideia de quanto cabe, tá? Então imagina o seguinte, ó. Imagina que tu tem uma caixa que cabe 8 maçãs. Então vamos colocar nesta caixa sacolas. Cada sacola cabe 2 maçãs. Quantas sacolas de maçãs vai caber na caixa? Ou seja, a gente vai ter que fazer o seguinte. Dividir 8 por 2. Concorda comigo? Então, ou ainda, né? Quantas vezes o 2 cabe no 8? Ou seja, se eu vou colocando de 2 em 2, quantas vezes eu consigo colocar o 2 dentro do 8? A resposta é 4. Tranquilo. O que é que vai acontecer, pessoal? A gente vai precisar dessa ideia de quantas vezes cabe ou quanto cabe. Por exemplo, se eu pego 1 e vou dividir por 1 sobre 2. Ou 1 sobre 3, que é o exemplo que vai estar no quadro daqui a pouco. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até escrever aqui para vocês. Eu vou ver quantas vezes a fração cabe no número, tá? Com um espaço aqui estranho. Agora foi. É o seguinte, eu vou ver quantas vezes a fração cabe no número. Então, se tu pegar aí, por exemplo, o número 1, quantas vezes a fração 1/3 vai caber dentro dele? Se você divide o 1 em 3 pedaços, ou seja, 1 sobre 3, quantos pedaços você tem? São perguntas como essa, tá? Essa ideia de quanto cabe é muito importante, porque é um exemplo de divisão, tá? É um paralelo, é uma forma de dividir. Como muito, por exemplo, se você perguntar, ó, quanto que é 12 dividido por 4? Você está perguntando quantas vezes o 4 cabe dentro do 12, ou seja, 3 vezes. Tudo bem? Tudo bom? Vamos lá para o quadro fazer esse exemplo para a gente desenrolar isso daqui. Olha só, deixa eu colocar uma divisóriazinha aqui. A gente vai precisar daquele espaço lá também. Aqui, ó, mesma coisa. Vamos supor que a gente vai pegar 2 sobre 3, ou 2/3, e dividir por 4. Vamos a isto. Como é que a gente vai fazer? Olha só, eu vou pegar a minha boa e velha barrinha de chocolate. E se vocês me perguntarem por que eu uso tanto ela, porque é fácil de imaginar, é fácil de desenhar e é fácil de manobrar aqui no quadro. Então, perfeito, tá? Então, olha só. 2/3 dividido por 4. Primeiro vamos ver quem é 2/3, tá? 2/3 vai ser essa área aqui, ó. Eu estou interessado nessa área, tá? 2 pedaços de 3, 2/3 ou 2 sobre 3. Só que eu não vou dividir por 4. Então o que é que eu vou fazer? Olha só. Eu vou apagar aqui, tá? Lembrando que dividir por 4 é a mesma coisa que pegar uma parte em 4. Ou pegar uma das 4 partes, enfim. Por isso que é tão relacionado à fração 1 sobre 4. Aqui, vai fazer esta linha vermelha. E dividir por 4, eu vou tomar 4 partes. Aqui e aqui, tá? Porém, lembra que eu estava interessado nessa área aqui, ó. Tá? Eu não vou fazer mais desenhos porque eu não vou ter quadro, tá, gente? Mas enfim, estava interessado nesse pedaço aqui. Desse pedaço, eu tirei uma em 4 partes. Ou seja, essa parte aqui de cima. Vou escolher ela, tá? Podia pegar outras, mas enfim. Professor, mas por que ela? Perceba o seguinte. Se eu pego 2/3, ela tá aqui dentro, tá? Os 2/3 que a gente tinha feito lá no começo. Quando eu divido por 4, pego apenas uma parte. Essa daqui que sobra. Vou dar um zoom para vocês darem uma olhada, tá? Mesmo procedimento da outra. E vocês vão ver
que acontece o seguinte. Olha só. 2 terços dividido por 4 deu igual a. Vamos contar? Quanto que dá aqui? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? Ou seja, 2 sobre 12. Beleza. Isto daqui deu 2 sobre 12. Olha a jogada. Lembra que dividir por 4 é a mesma coisa que pegar 1 sobre 4 do número que você está trabalhando, né? São coisas que são praticamente iguais. Então, isso aqui, 1 sobre 4, também dá 2 sobre 12, tá? Quando você multiplica essa fração, dá 2 sobre 12 do mesmo jeito. Então, eu vou escrever um pouquinho menor, mas não se preocupem, tá? Porque eu vou dar um zoom para vocês lerem aqui também. Tá? Dá um zoom para vocês conseguirem ler. E é isso aí que acontece, tá, pessoal? Quando a gente vai dividir uma fração por um número natural, o que você vai fazer é multiplicar essa fração pelo inverso do número natural. Ou seja, a grosso modo, você pode imaginar o seguinte. Eu vou multiplicar a parte de baixo pelo número natural, ou seja, 3 vezes 4, 12, tá aqui. É um dos macetes, tá? Multiplicar pelo inverso é outro macete. Tudo bem? Eu prefiro essa, aqui. Eu estou pegando a fração que tem como denominador o número natural em questão, para divisão por número natural. Beleza? Próximo assunto. E vamos usar, tá? A ideia que a gente acabou de ver lá no computador, que é o seguinte, a ideia de quantos cabe. Tudo bem? Que nem, por exemplo, quantas vezes o número 5 cabe dentro do 10? 2. 5 mais 5, 10. Igual os dedos das mãos. Tá? Então vamos ver aqui, ó. Divisão de número natural por uma fração. Nesse caso, a gente vai usar a mesma ideia. Tudo bem? Porque, professor, como é que eu vou dividir um número natural por uma fração e tal? Realmente, é estranho. É muito complicado de você imaginar isso. Então, o que a gente vai fazer? Vamos primeiro pensar nessa ideia de quantas vezes cabe. Então, é o seguinte. Eu vou pegar isso daqui e vou dividir em 3 pedaços. Obviamente, esse daqui está maior, mas imagine que estão todos iguais, tá? Relevem a minha falta de habilidade com desenho. O que é que acontece? Vamos pegar aqui, ó. Essa parte aqui. Isso daqui é 1/3 do todo, tudo bem? O que é que eu quero fazer? Preste atenção nessa cara. Aqui, ó. Eu quero 1 dividido por 1/3. Ou seja, eu quero saber quantas vezes 1/3 cabe dentro do 1. Tudo bem? Então é óbvio a gente imaginar que cabe uma. Vou até anotar aqui, ó. 1, 2, 3. 1/3 cabe 3 vezes dentro de uma unidade, dentro do todo, dentro de uma barra de chocolate. Que vai perseguir vocês faz um bom tempo, né? Olha só, então é isso, tá? Vamos anotar. 1 dividido por 1/3 vai dar igual a 3. Ou seja, o 1/3 cabe dentro do 1 3 vezes. A gente acabou de ver isso daqui. Tudo bem? 1, 2, 3. Eu tenho 3/3 e cabem dentro de 1 inteiro. Ótimo. Porém, vamos fazer o que a gente fez antes? Só que agora, em vez de pegar o número natural, vamos inverter a fração. Olha o que é que acontece. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 1, né? Essa parte que eu posso trocar por 1 sobre 1, enfim. Dividido eu vou colocar multiplicado. A fração eu vou colocar 3 sobre 1, que também dá 3, tá? Deixa eu só reescrever isso aqui, ficou muito feio. Professor, mas por que isso acontece? Olha só. Igualmente com o número natural, que a gente tinha que inverter, quando eu divido um número natural por uma fração, eu vou acabar invertendo a minha fração e vou acabar multiplicando. Percebam que quando eu pergunto quantas vezes o 1/3 cabe dentro do 1, eu vou multiplicar o 1/3 aqui, somar pedaços que medem 1/3 para ver se dá 1. Tudo bem? Então, quando eu faço o seguinte, ó, se isso aqui acontece, é porque 3 vezes 1/3 dá 1. Tudo bem? Então eu estou trocando o problema. Em vez de trabalhar com frações, que eu não sei o que vou fazer ainda, eu estou manipulando elas para trabalhar com multiplicação de frações. Essa é a ideia. Então eu vou escrever um pouquinho menor aqui, tá? Não se preocupe, eu dou zoom para vocês conseguirem ler. 1 vezes 3 sobre 1, que vai ser igual a 1 dividido por 1/3
que vai ser igual a 3. Tá? Olha só. Esse aqui do meio, dá um zoomzinho para vocês conseguirem ver. Esse aqui do meio que está sublinhado, rabiscado, circulado, 1 dividido por 1/3, que a gente tem no começo. Eu consegui manipular para trabalhar com 1 vezes 3 sobre 1. Ou seja, eu inverti a fração. E isso dá 3. Tudo bem? Essa é a ideia. A ideia de quantos cabe para fazer uma divisão de um número natural por uma fração. A gente vai ver que daqui a pouco a gente vai usar uma ideia bem parecida, só que quando a gente tem duas frações para dividir. Tá? Quando eu for dividir um número natural por uma fração, eu multiplico esse número pelo inverso da fração. Seja que fração for. Vamos seguir o mesmo raciocínio, tá? A gente vai usar aqui, como a gente acabou de ver lá no computador, para dividir frações, uma fração por outra fração, a gente vai usar a mesma ideia que a gente usou antes com a divisão de fração por número natural e aquela ideia de quantas vezes cabe, tá? Então, olha só. 1 sobre 2 dividido por 1/4. Pergunta que eu lhes faço é: quantas vezes o 1/4, ou 1 sobre 4, cabe dentro de 1 sobre 2? Tá, vamos lá. Vamos fazer primeiro o seguinte. Primeiro quadrado aqui, ou barra de chocolate, só para ser chato com esse exemplo. Olha só. Vamos dividir ele em 4, tá? E eu vou pegar 1/4. Olha só, temos 1, 2, 3, 4. Contem os quadradinhos, isso vai ser muito importante, tá? Eu vou marcar aqui em azul, tá? A parte que a gente quer. Isso aqui representa 1 sobre 4. Tudo bem? 1 sobre 4. Tá? Dá um zoom aí pra vocês darem uma olhadinha. Com calma. E olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui 1 sobre 2. No caso, 1/2. Que é essa parte toda aqui, ó. Tá? Metade do quadrado. E aí a pergunta de ouro é, pergunta do milhão. Quantas vezes esse 1/4 vai caber aqui dentro? Suponha, é claro, que os quadrados são do mesmo tamanho, os lados aqui, as metades são do mesmo tamanho também, enfim. Vamos pegar aqui, ó. Esse aqui eu vou dividir em 4, só a título de explicação. E olha só, eu vou pegar 2 quadradinhos. Tudo bem? No caso, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Olha só que bacana. Eu posso olhar para essa parte aqui como sendo 1/2. E aqui coube 2 vezes 1 sobre 4. Tá? Nessa partezinha aqui. Então é isto, tá? Quando eu olho para essa ideia de quantas vezes cabe, o 1/4 cabe 2 vezes dentro de 1/2. Tudo bem? Meio confuso, um pouquinho bagunçado. Vou dar um zoom para vocês conseguirem ler, tá? E aí, rola o seguinte. Deixar vocês lerem um pouquinho. O que acontece? Quando a gente usa essa mesma ideia, a gente vê que a gente pode manipular essa conta também, tá? Voltei. Então, olha só o que acontece. Você vê que bem na nota de rodapé, mas não se preocupe, eu dou o zoom também. 1 sobre 2 vezes 4 sobre 1. Professor, onde é que o senhor tirou esse 4 sobre 1? Eu estou pegando 1 sobre 4 e invertendo, tá? Isso aqui vai ser igual, tudo bem, a 1 sobre 2 dividido por 1/4, que isso aqui é igual a 2. Olha só o que vai acontecer. Pega essa conta aqui, ó. Resolve ela. Quando tu fazer essa multiplicação, tu vai ter 4 sobre 2, que é 2, tudo bem? A gente fez essa divisão aqui, ó. Nos quadradinhos aqui, a gente acabou de ver que essa divisão dá exatamente 2, ou seja, 1/4 cabe 2 vezes sobre 1 sobre 2, que a gente já fez isso. Então, pessoal, chegamos a uma conclusão bem bacana. Nos 3 casos que a gente tem, vou dividir o número por fração, dividir fração por número, ou dividir uma fração por outra fração. Tudo que a gente tem que fazer é pegar a fração, inverter e multiplicar. Só. Tudo bem? Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um resumo para vocês, tanto aqui como mandar um PDFzinho lá no grupo também para ajudar vocês. Mas agora eu vou fazer uns exemplos rapidinho aqui para a gente fechar a aula bem rapidinho, para a gente exemplificar como a gente pode resolver isso, tá? Se isso aqui ficou um pouco bagunçado, me perdoe, tá? Isso é só para passar a ideia. Dê uma acompanhadinha no resumo e também no livro. Bom, vamos para a atividade.
Vamos responder alguns exemplos aqui rápidos, muito rápidos, porque ela já ficou muito longa, tá? Me desculpem, mas enfim, acontece. Tá, vamos lá. Como é que a gente vai fazer essa divisão de frações? Mesmo esquema. Eu mantenho a primeira, tá? E aí, segundo tudo aquilo que a gente já viu, de quantas vezes cabe, disso e daquilo, a segunda vou inverter, tudo bem? Então eu vou multiplicar pelo inverso da segunda. Tudo bem? Isso aqui já é uma ideia que a galera propaga muito. Mantém a primeira, multiplica o inverso da segunda, que é para memorizar isso aqui mais fácil. Tudo bem? Essa segunda, quantas vezes isso daqui cabe dentro disso? Não sei. Até porque o resultado vai dar uma fração, não vai dar um número agora. Mas aquilo foi só para pegar a ideia, tá, gente? Então aqui vai dar o seguinte, ó. 3 vezes 4 aqui embaixo, 12. Tudo bem? E aqui em cima, 5. Ótimo. Temos um resultado. Próxima fração. Eu estou respondendo um pouquinho rapidinho, tá, gente? Me desculpem. Mesma coisa. Mantém a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, 2 sobre 7 vezes... Aí aqui, 5. Meu Jesus. 5 sobre 12. Quanto que isso aqui dá? 10 sobre 14. Professor, dá para simplificar? Dá. Se você já imaginou que dá para simplificar, pode simplificar também. Isso daqui. Mesma história. Vamos manter a primeira, tá? Que é 3 sobre 4. Tudo bem. 3 sobre 4. E multiplicar pelo inverso da segunda, que no caso é 2 sobre menos 1. Isso daqui vai dar 6 sobre menos 4. Ou menos 6 sobre 4. Também dá para escrever assim, tá? Última parte. Isso daqui é daquela ideia. Se você dividir 2 por 2 dá 1. Se você dividir 1 por 1 dá 1. 20 por 20 dá 1. Se você dividir uma coisa por ela mesma, tem que dar 1. Então vamos ver que funciona para frações também. Mantenho a primeira, tá? Multiplico pelo inverso da segunda. Olha só. Isso daqui eu estou multiplicando por 2. Isso daqui, 1 sobre 2, associa a ideia de dividir por 2. Então isso aqui passa a credibilidade que vai dar 1. Tá? Então, olha só. Quando eu faço isso daqui, dá 1 vezes 2, 2. 2 vezes 1, 2 também. 2 sobre 2. Que é o mesmo que 2 dividido por 2. Que de fato dá 1. Tá? E temos aí nossos 4 exemplos. Me desculpe um pouquinho a correria, tá? Mas é porque a aula estava ficando muito longa. Eu tentei encurtar ela ao máximo. Tá? Relembrando. Tirem dúvidas, tá? Faça atividade com um pouquinho de carinho. Eu vou mandar para vocês um material de reforço. Vai ser um PDF, um resumo, tá? Porque eu acho que é muita regrinha para decorar, ok? Então, no mais é isso. Tenham todos uma excelente semana, bons estudos e até a próxima aula. Qualquer coisa, entre em contato, ok? Show! Qualquer coisa também, tem os comentários aqui embaixo. E se alguém comentar alguma coisa, tiver alguma dúvida, deixa aqui que depois eu vou dar uma olhada e responder. Então, é isto. Valeu!